Está começando agora o programa Conexão Cristo. Mensagem, pregação, entrevistas, estudo bíblico, oração e uma linda conexão com Deus. Programa Conexão Cristo, conectando você a Deus. Apresentação: João de Deus Santana. A paz do Senhor Jesus a todos que estão em casa, que estão nos assistindo. A paz do Senhor, Pastor Neto. A paz do Senhor, João. A paz do Senhor ao irmão Solimar, irmão Giovanni. É um prazer, é uma graça de Deus nós estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós estamos com uma visita que para nós é uma satisfação. Paz do Senhor, pastor Dejaí, companheiro de jornadas, de missão cumprida, de missão que ainda terão que ser cumprida. Paz, João, paz, Neto, pessoal aqui com a gente. Uma honra, hein? Que lugar legal. Vamos juntos aí, vamos bater um papo essa noite aí, a noite toda. Bacana, bacana. A paz do Senhor, pastor Dejaí, a todos os irmãos, você que está acompanhando aí. E como a gente sempre fala, você pode estar participando, pode estar interagindo com a gente. Conexão Cristo, programa Conexão Cristo. Deixa comentário. Solimar, eu tava vendo lá o pessoal comentando, o pessoal interagindo também no nosso Instagram. Então, vamos juntos hoje bater um papo bem bacana, né, João? Isso mesmo, nós estamos ainda ajustando, né? É o início de trabalho, demora um pouquinho para nós se ajustando, né? Horários, essas coisas todas. Mas, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar lá. Amém? Amém, amém. E hoje, né, João, vamos deixar o pastor Dejaí fazer oração? O visitante, né? Esse meninão aí, né? Eu sempre falo para ele, nós conversamos muito, né? E um escuta o outro, né? E sempre com o coração bem aberto. O Dejaí é um homem com mais de 50 anos, mas é um menino, assim, com a maneira de dizer, coração aberto, como que ele trata as pessoas. E Deus realmente tem honrado ele. E graças a esse trabalho, a Igreja Shekinah é uma realidade, um trabalho fantástico, né? Que está sendo realizado já há alguns anos. Pai do Senhor, mais uma vez, pastor, faça uma oração, pode falar o que você entender que é necessário. Fica à vontade. Vamos orar então, minha gente, vamos começar esse programa aqui realmente com a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor já está sentado conosco nesse ambiente, porque nós queremos levar informação, oração, fé, a palavra de Deus aos corações carentes, necessitados, e quem não é carente, quem não é necessitado da presença, do amor e da graça do Senhor. Abençoa esse tempo, que esse programa não seja só hoje ou amanhã, mas por um longo tempo nós possamos estar aqui ministrando a poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós não poderíamos deixar, pastor Dejaí, escapar o fato de você estar aqui para nós falar um pouco da nossa igreja Shekinah, né? Dessa evolução fantástica, né? Uns irmãos bem alinhados ali. E eu já te disse para você, né? Que se, né, segundo os estudiosos, diz, né, que a ovelha escuta o seu pastor. E graças a Deus, graças a esse trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, eu vejo que ali na Igreja Shekinah tem acontecido isso aí, né, que são realmente os irmãos, cada um querendo fazer o melhor e conjuntamente, é isso mesmo, né? Olha, João, eu estava vindo para cá, Neto, e minha esposa precisa deixar ela na igreja lá, inclusive por causa do trabalho da igreja, né? A gente estava falando sobre isso. A identidade das ovelhas com o pastor vai nessa direção mesmo. Só que é assim, João, não é apenas 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai um tempo para realmente ser a cara do pastor, o rebanho que está ali junto, o grupo de pessoas. A gente fala rebanho, né, no linguajar nosso da fé da igreja. E eu estou muito feliz. Eu estou vendo um exército que Deus levantou na igreja. Eu estou aqui agora com vocês conversando, mas tem um grupo de pessoas nesse exato momento trabalhando para um maravilhoso trabalho que vai haver agora esse final de semana, que é o Encontro Josué, que nós denominamos. E isso envolve, assim, só para vocês terem noção, nós vamos ter 64 homens trabalhando,
né? E mais de 50 homens fazendo o encontro, não só de Cianorte, mas da região. Então Deus tem me presenteado. E então eu vou dizer que esses 60 e poucas pessoas são pastores comigo, são os discípulos aí, a obra aprovada. Eu estou muito feliz, para a honra e glória do meu Senhor. Pastor Jair, quais são os horários de culto na igreja aqui? Então, João, nós, assim, especificamente nós fazemos quarta às 20 horas e no domingo às 19. Só que no meio da semana, como na quinta-feira, por exemplo, nós temos nossos grupos pequenos que nós chamamos carinhosamente de GPS. E a palavra GPS veio no meu coração um dia exatamente sobre o fato de você direcionar as pessoas, porque o GPS faz isso, né? Ele dá um direcionamento. Por exemplo, para eu chegar nesse local aqui, eu acionei o GPS para chegar aqui nesse lugar. E então é grupo pequeno Shekinah, o S do Shekinah faz com que completa a sigla GPS. E aí na quinta-feira tem esses grupos. Nós temos aí 10 GPS, né? Ou seja, às vezes a gente tem mais gente reunida nas casas do que na igreja. Dá mais de 100 pessoas nas casas. Isso está acontecendo. E ao sábado é a Viva Jovem, né? Domingo de manhã às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas no domingo a gente tem o nosso culto lá. Mas a igreja funciona, acredito que fica assim só 2 dias assim especificamente sem funcionar, que a gente tá até para direcionar os irmãos. Ó, descanse, fique com a família, fique o casal com o casal, né? Com o cônjuge. E senão a gente não tem tempo, tem agenda, senão é só igreja. E não é assim, né? A gente precisa cuidar da família. Glória a Deus, né? E a gente vê o pastor Dejair. Eu até estava assistindo agora esses dias. Você estava lá na internet. Uma coisa bacana que eu acho assim na sua pessoa você sabe separar, né? Você foi lá fazer a inauguração da farmácia e você é vereador. Quem está assistindo saiba que o pastor Dejair é o vereador. Mas ele falou, olha, eu tô aqui como pastor, né? Eu estava ali assistindo. E a gente sabe que muitas pessoas te acompanham. A gente vai estar trazendo muitas pessoas aqui, né, João? E o pessoal fala assim, eu lembro quando eu levava na rádio, o pessoal fala assim, quando vocês vão fazer programa, vocês falam da pessoa, mas não é porque são pessoas diferenciadas. Graças a Deus, assim como o senhor, Cianorte tem muitos pastores, homens de Deus, servos do Senhor. A gente pode se falar assim, eu vejo um mover do Espírito Santo mesmo aqui em Cianorte hoje em dia na vida desses homens, mas hoje em especial vamos estar falando aí daquilo que Deus tem colocado no seu coração, e o João vai estar conduzindo, né? Falamos hoje sobre o que está acontecendo hoje em dia, né, João? Exatamente. Mas antes de tudo, e a gente quer te parabenizar você por esse magnífico trabalho. Nós, gente, mas o pastor Dejair, junto com a minha esposa, né, a pedido da esposa do pastor Jonathan e o Jonathan, nós fomos parar no Ceará. E esse trabalho frutificou lá em Juazeiro do Norte, que até já aproveitar e mandar um abraço para Cícera e a família dela toda. E esse trabalho frutificou de uma forma tão imensa que muitos irmãos estão indo para lá, e muitos irmãos de lá vieram para cá e estão conosco aqui. Então, nós plantamos semente e a colheita está acontecendo. Então, o nosso trabalho já vem junto com o pastor Dejair desde 2016. Isso mesmo. Nós entramos em 2017 trabalhando na Rádio Porta-Voz, fazíamos o programa. Naquele tempo lá, tudo era menor. E quando nós falamos até da Igreja Shekinah, a Igreja Shekinah evoluiu maravilhosamente, muito bem. Então, para quem não sabe, a gente estamos juntos aí há algum tempo. Para nós é uma satisfação falar do amor de Deus para conosco. Ô João, deixa eu até aproveitar, já que vocês estão me tratando assim como convidado de honra, eu preciso lembrar exatamente isso que você está falando, corroborar isso, assinar embaixo, dizer assim, ó, a Igreja Shekinah, a palavra Shekinah significa a bênção de Deus. Porque às vezes as pessoas procuram alguma coisa na internet que vai em outra direção. Muito bem. E é fato, é verdade, João. Talvez o crescimento da igreja, eu vou falar talvez, porque precisa ter fé e crer nas coisas, o fato da gente ter se disponibilizado, inclusive o João, é a verdade, de irmos juntos para fazer uma obra de missões, né? Que hoje, inclusive, os meninos que estão na técnica desse programa hoje aqui são lá do Ceará, do lugar onde nós fomos.
e até estava falando que eles estão bem sucedidos aqui no Paraná e na nossa cidade em especial. Mas é que nós colocamos, João, o pé na estrada. E como a gente tem que, por princípio, honra quem honra, lembrar, como você já fez aí, do pastor Jonathan, que é um homem de 90 anos de idade, que veio a Cianorte, pastor Neto, e me procurou. Não só a mim, mas outras igrejas. Mas eu tenho que dizer a verdade dos fatos, né, João? A nossa igreja abraçou a palavra e o convite. E aí o João, por perto, né, pastor Neto, nós falamos assim, João, vamos juntos? E o João não pensou muitas vezes, inclusive a esposa também, ela realmente acionou e colocou assim mais lenha na fogueira do coração do João. Mas os dois se entenderam, a Thaís e o pastor Neto. Aí ficou só o que meu. Aí eu dei o que. Na verdade, você falou assim, pastor, se a minha esposa disser assim, nós vamos. Eu lembro disso. E aí nós fomos, pastor Neto. Olha, vocês falarem dessas coisas para mim, vocês mexem bem no âmago da minha alma. Por isso que eu fico assim empolgado para falar com vocês. E as experiências foram maravilhosas. Então, se eu estou colhendo hoje os frutos aqui no trabalho que a gente está realizando, é aquilo que a gente tem plantado para a glória de Deus. Então, isso me deixa entusiasmado. E que Deus abençoe aqui nós, eles lá e a igreja espalhada no planeta. Não é isso, João? Amém. Meus irmãos, falar em Cristo não dá para falar em Cristo sem falar nesses conflitos que está acontecendo no Oriente Médio. Eu me recordo que quando eu comecei a conhecer Jesus de verdade, eu ouvia falar de Israel tão vagamente. Então eu sei perfeitamente aqueles que quando ouvem a palavra Estado de Israel, é tão vago que é igual assim o vento. Você sente, mas não vê nada. Isso demora um tanto para entender o que significa Israel nas nossas vidas. É o meu pensamento. E o pastor Neto tem, acredito eu, uns 25 anos de ministério. Desde aí, acho que passa disso aí, passou de 30 já. 32. 32, né? Então, são dois pastores, eu vim depois, que tem uma experiência maior. Assim, não é nenhum nem o outro, dois superintendidos do assunto. Mas nós vamos aqui hoje tentar passar para quem está nos assistindo, esclarecer algumas fatos, algumas coisas, porque na realidade, quando a gente vai olhar numa rede social e aquela coisa toda, indifere, e às vezes não é aquilo que é verdade, há uma contradição fora do comum. Pergunta que não pode parar. É o começo dos fins dos tempos? Então, Neto, fala aí. Não, pastor, eu acredito que sim. Eu acredito que nós já estamos muito próximo do fim, né? Cada vez mais. Sempre Jesus falava, né, pastor Dejaí? O fim está próximo, mas Lucas fala, né? Olhai para a figueira, né? Figueira de Israel. E hoje a gente vê todo esse contexto, o mundo inteiro está olhando para Israel. Exatamente. Então a gente sabe que cada dia, ao meu entender, está mais próximo. Como o senhor vê, pastor Dejaí? O pastor Neto e João, o pessoal aí de casa, de perto, de longe, lembrar o seguinte, tem muita informação hoje na internet, graças a Deus por isso, mas tem muita coisa que a gente não concorda. Vou dar um exemplo que eu quero dizer para a gente ter que fazer contexto, já que nós vamos bater o papo nessa direção. É lembrar, pastor Neto, João, que Israel tem 70 anos de Estado, ok? O Brasil tem quanto tempo de existência? 500 anos, tá bom? Estou dizendo do Brasil. Só que é o seguinte, nós estamos falando de 70 anos da fundação do Estado de Israel. Mas o calendário de Israel vai de 5 mil anos, para você ter uma ideia. Então, nós estamos engatinhando, João. Você está entendendo? Então, por isso que a gente fala de ouvir sobre Israel.
Gente, o povo hebreu já chama hebreu porque o significado já fala, é aquele povo que atravessa. Pensando lá nas águas do Egito, quando o povo atravessou o Mar Vermelho. E depois ele vem ser chamado de judeu por causa da divisão de Israel e Judá, da nação de Israel. Então a história de Israel se remete a muitos anos atrás. E há muito tempo, há milênios nós estamos falando, né, desse povo. E se nós estamos falando de Israel hoje, pastor Neto, é que a profecia se cumpriu, porque Deus falou que o povo judeu teria sua nação. Israel seria um povo. Isso já é promessa espiritual bíblica, só a gente olhar o que nós podemos comentar aqui sobre Abraão, né, que é o pai das duas nações, inclusive a nação de Isaac, que é Israel, e Ismael, que é o povo árabe, que é uma parte, digamos assim, dos palestinos, mas tem um pai só. Por isso que essa gente aí tá brigando aí, que são os dois irmãos que estão brigando, né, João? Acho que isso é muito claro na internet aí, essa informação é verdadeira. Mas assim, o que é importante para nós é mostrar de que, João, você falou de Jesus no começo, de Jesus Cristo, que Jesus é judeu. E aí, pastor Neto, é onde eu falo que o meu coração tem uma sensibilidade com Israel, que a igreja hoje, muitas igrejas hoje abandonam Israel. Você pode ver. E desculpa falar, João, não sei se o seu programa tem esse cunho, mas até politicamente falando, Israel tem sido execrado politicamente de uma forma assim que não dá para nós aceitarmos como cristãos. Por quê? Porque Jesus, o Cristo que você falou, é judeu. Então nós temos, né, diríamos assim, por isso que eu fazia o Sim Israel aqui em Cianorte. A igreja, João, como corpo de Cristo, ela tem uma dívida de amor. O que é uma dívida de amor? Israel nos deu o Cristo, cara. Israel nos deu o Salvador. E Israel hoje pede ajuda para o mundo cristão, para que pelo menos os defenda, que faça alguma coisa. E aí, pastor Neto, nós vamos já falando de tudo, nós estamos vendo aí que as nações já estão fazendo manifestações pró-Israel. Eu fiquei sabendo agora que a Argentina aí está fazendo manifestação. Acho que a semana que vem vai ter uma manifestação em São Paulo pró-Israel. Então, assim, Israel realmente está sendo reconhecida no planeta. A profecia tem se cumprido, mas muita coisa tem para acontecer, João. E aí eu vou deixar um espaço para você aqui. A minha alegria é que em 2013 eu pude pisar lá em Israel. Certificar de muitas coisas bíblicas, você ver e comparar e entender muitas coisas que às vezes você não entende apenas lendo. A gente tem a oportunidade de estar por lá para ter esse sentimento genuíno sobre Israel, por exemplo. Exatamente o que eu estava pensando. Qual é o teu sentimento, você que esteve lá? É igual dizia aquele filósofo, narrador de futebol. Eu já estive lá. E você vê a cuíca roncando da maneira como tá lá. Jogando assim um português cravo. Sim. Então, João, puxa, gente, se vocês me deixar aqui, eu fico 2 horas conversando, vocês têm que me cortar. É assim, João, o meu sentimento primeiro foi assim, muito emotivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente já desceu no aeroporto, etc., mas eu quero falar do aeroporto ainda, a gente tava dentro do ônibus, muito cansado, 5 horas de fuso horário. É como se fosse aqui. Esse horário que nós estamos aqui, cara, lá é madrugada. Né? Então o cansaço era muito grande. E aí, pastor Neto, o que acontecia? A gente tava no ônibus, cansado, dormindo, quebrado mesmo, né? Na hora dessa é 3 da manhã. 3 da manhã. Então assim, o que acontecia? Aí, de repente, a gente avistava Jerusalém de longe. Para quem é cristão no mundo fora de Israel, olha a visão que eu tive dentro do ônibus. Só que eu acordei, como todos do ônibus, de um susto, assim, porque quando chegou Jerusalém, a guia que era a pastora Jane, ela colocou aquela música antiga que fala Jerusalém, Jerusalém. Acordamos com aquela música, acordamos Jerusalém na cabeça e olha assim, você vê a cidade. Cara, você entra no céu, para quem é cristão de verdade convertido. Então era todo mundo chorando no ônibus, João. João do céu, eu falo que todo crente genuíno precisa pisar em Israel. E principalmente pastores. Eu penso em todo pastor precisa pisar em Israel. O pessoal lá de Meca não fala que todo mundo tem que ir para Meca? Então todo cristão tem que ir para Israel, porque é o cordão umbilical da nossa fé. Então assim,
a gente teve esse impacto. No aeroporto, João, o que a gente percebe? Isso que eu precisava passar aqui para vocês. A segurança. Só que é assim, eu tinha um amigo da caravana que estava com a mochila nas costas. E foi dito assim para nós, ó, não saia do grupo, porque a segurança é muito afinada. Aí, inclusive que no Brasil ele era policial. E ele colocou a mochila assim e foi olhar os espaços ali do aeroporto. Pra quê, rapaz? Saiu sozinho do grupo, os policiais pegaram ele e levaram pra uma salinha. Mas sabatinaram o rapaz. Aí teve que buscar alguém do grupo pra traduzir, porque... E ele era meio da pele morena assim, e acharam que era um terrorista, né? Então eles se cuidam. E aí, João, me permite falar. Eu já estou me programando para uma nova visita para Israel. Já tem até pessoas pedindo para mim, para a gente ir. Aí o que eu falo? Israel é o lugar mais seguro do mundo, eu tenho que dizer isso. Ó, eu tirei foto lá e vi moças, mulheres, meninas com metralhadora nas ruas. Soldados com metralhadoras nas ruas. Você vê isso aqui em Cianorte? Você vê isso lá em São Paulo? Você vê isso no Rio de Janeiro? Não tem. Sem dizer que, vocês sabem, veio aí no YouTube de qualquer maneira, só o que eu tô falando aqui. O Domo de Ferro. O que é o Domo de Ferro, né, Neto? Você deve ter visto isso, que é em inglês o Iron Dome, né? Mas assim, as pessoas, quando eu tenho que conversar, mas o que é isso, pastor? Então, são os antimísseis, na verdade, que faz um domo, como se fosse uma defesa invisível que cobre todo Israel. Qualquer míssil que vier de qualquer país, eles são interceptados. Agora, o problema de uma investida como essa aí, de terroristas, o que acontece? É imprevisto em qualquer país. Eu estava dizendo outro dia, acho que foi na igreja mesmo. No Rio de Janeiro, agora, acho que faz 20 ou 30 dias, 3 médicos foram assassinados no bar, tomando café, né? O que isso quer dizer, João? Que em Israel não acontece isso, não. Só se for realmente uma bomba de um terrorista que acontecer, mas porque alguém pegou um carro e vai metralhar o povo, isso não acontece não, porque é interceptado rapidamente. Diga. Muito bem, isso é bom você dizer que eu mesmo, quando eu era mais jovem, eu tinha temeridade de pôr os pés em Israel. Tá vendo? Aí o tempo vai passando, a gente vai ficando maduro, eu já não tô mais maduro, já tá entrando ali para apodrecer um pouco. Ô, João, deixa só para mim não perder aqui o time, assim, ó, já que eu falei que já tem pessoas que querem fazer uma caravana aí para ir para Israel, é o seguinte, eu vou dar um plus pra galera, sabe qual, Neto? Porque eu senti lá. O que acontece? A gente formando uma caravana dessa, quem quiser falar comigo, entre em contato, por favor, né, João? Vou pedir permissão para isso. É que eu vou dar uma aula pro pessoal sobre os lugares de Israel. Eu vou dar uma aula gratuita para esse grupo, talvez 2 meses, 3 meses antes da ida, para que quando a gente chegar no lugar, a pessoa já sabe do que se trata. Porque quando eu cheguei lá, aí a guia, se não for muito informada, ela vai informar errado algumas coisas que eu, inclusive, vi isso lá. Do lugar, né? Dos lugares. Aí não sabia muito informado, aí até alguém me pediu lá, pastor, você fala sobre... Eu fui no lugar lá, por exemplo, que era o túmulo de Abraão mesmo. O túmulo de Abraão. Então, o túmulo de Abraão, para você ter um exemplo, é 2 vezes essa mesa aqui. Aí que eu cheguei diante do túmulo, Neto, tinha lá um judeu fazendo as suas rezas lá, eu só cheguei, cruzei esse meu braço e falei assim, Abraão, você foi o cara, mano. Você foi o cara. Não é, João? Então, assim, você ouvir é uma coisa, você vivenciar isso, e aí você se emociona. Por isso que eu quero voltar lá agora, não com aquela emoção religiosa. Eu quero voltar lá com a cabeça mais assim, para aprender dos lugares. E assim, sucessivamente. Muito bem, muito bom. Você, muitos anos no altar, a pergunta é a mesma, né? Já que hoje eu sou mais o entrevistador. Qual é o teu sentimento de muitas vezes vamos comigo, subir no altar para falar do amor de Jesus e ver os povos se degradando, né? Se arrebentando, tá? Nós sabemos que é grupo interesseiro, grupo que não aceitam Jesus Cristo. Não, eu acredito, João, eu tenho até uma coisa comigo, até minhas filhas falaram agora esses dias, depois que começou esses fatos, todos os dias a gente faz um mini culto na nossa casa, e às vezes elas pregam, e eu sempre que eu oro por Israel, né? Porque a Bíblia fala em Salmo 122, isso. Orai por Jerusalém, que Deus ama aqueles que oram por Jerusalém, enfim, tem até uma promessa.
Eu acredito, como o pastor Dejaí falou, que a igreja ela precisa ter esse sentimento por Jerusalém, por Israel, porque dali começou toda a nossa jornada e ali também vai terminar, não é, pastor Dejaí? Exatamente. A Bíblia fala que Jesus, quando há de vir, ele vai descer a Nova Jerusalém ali sobre Jerusalém. Então a gente sabe que Deus ele tem todo um plano, um projeto. Eu também lamento, como o pastor Dejaí falou, que às vezes eu vejo igrejas que às vezes acabam criticando. Eu entendo. Hoje eu tô num sentimento assim, sabe, ô pastor Dejaí? Eu falo para as pessoas assim, eu tô dessa forma, João. Você quer a minha opinião? Ou você quer que eu concorde? Ou você quer que eu fique em silêncio? Você quer que eu concorde? Não, tá bom. Para não ter briga com a pessoa, né? Ou então eu fico em silêncio que eu realmente não concordei. Ou então você quer ouvir a minha opinião? E eu vejo assim, a gente vê muito na internet. O sentimento. A gente vê. Vou aprofundar, o povo não vai entender. Questão do sentimento seu, você como tantos anos no altar. Não, eu acredito. O meu sentimento é que Israel é uma, vamos dizer assim, ali a menina dos olhos de Deus, né? E que a gente precisa ter uma oração por eles, um sentimento por eles, um cuidado. É esse sentimento que eu acredito que a gente precisa ter por eles. Você que está em casa, você que está assistindo, o programa Conexão Cristo. Estou aqui, João Santana, pastor Neto, pastor Dejaí. Siga conosco, vamos continuar. A Bíblia, dita, falada, é o livro mais atualizado que existe no mundo. Não dá para discutir isso. É ponto indiscutível. E você que está em casa, você pode se aprofundar. Abra a sua Bíblia no livro de Sinfonias. É ali já no final do Velho Testamento. Um pouco antes de Mateus. E lá, no capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: Gaza será abandonada. A Bíblia é o livro mais bem atualizado do mundo. Essa profecia do profeta Sinfonia é real no momento? Como vocês veem? Eu acho que eu vou ler o texto só para o pessoal se colocar lá. O João está entrando numa área muito melindrosa, mas nós vamos lá, né, Neto? Sim, não vamos fugir de nada, não. Exatamente, para que tem outros mais entendidos, que só vivem lá, outros que... Qual que é a nossa opinião? Sim, ô João, o texto diz assim, pessoal, ó, sobre Gaza também virá desolação. Ascalon será desarraigada e Ecrom será desarraigada. Bom, a minha compreensão desse texto e de todos os outros textos que fala de um grupo de pessoas, João... Porque lá o negócio está sendo destruído mesmo. De grupo de pessoas no passado, vamos dar um exemplo para você, as 12 tribos de Israel mesmo, não existe mais. E você não sabe quem são as descendências de muitas tribos, você não sabe mais. Então, exatamente que Gaza, por exemplo, a profecia, quando é que vai ser destruído? Como está dizendo que vai ser desolada. Não há uma data específica que foi para aqueles dias, que será para o futuro, que será nesses dias. A gente não pode ser leviano, né, pastor? Nesse sentido. A gente só tem que entender que o relógio de Deus está funcionando. Deus tem uma agenda com Israel profética e que a gente compreende, sim, que o que está acontecendo hoje é um efeito das profecias, com certeza, né? A gente só não tem assim a elasticidade do time, né? Do tempo, onde que isso exatamente se encaixa, se vai ser agora destruído, se vai ser depois, ou se já foi, porque assim, ó, só Jerusalém, João, a cidade o povo de Israel foram invadidos 50 vezes.
E 12 vezes Jerusalém foi destruída e levantada. Então você está vendo? Então as profecias são cíclicas sobre Israel, sobre destruição. Só que ela está ali até que Deus fale que deu o ponto final, né? Agora realmente vai se cumprir, aí Jesus vai voltar, aí vai ver o milênio. E essas coisas todas que não vai dar para nós ampliarmos dessa forma aqui, né? Mas é mostrar, João, que essa profecia aí, ela está aí no ar. Será agora? Nós também perguntamos. Já aconteceu? Mas vamos olhar, João, pelos fatos que nós não vemos. Vamos falar, Neto, aqui, para ajudar o pessoal e até o João nas perguntas para nós. Quem são o povo palestino, João? Me permita fazer essa pergunta para nós, né? Quem é Gaza? A Cisjordânia? Vamos falar disso, João, para ajudar o povo? Porque, como eu pisei lá, então isso está muito claro na minha cabeça, né? Mas queria ouvir também o pastor Neto me ajudando aqui. Ô Neto, com certeza você estudou, pastor, sobre Gaza. João, onde é Gaza? O que é Gaza? Vai, fala pra nós aí, ou nós vamos falando juntos. Pode... Gaza. Eu tava olhando... Eu sei que você é um entrevistador, fazendo uma pesquisa. Isso. Qual que é a distância entre o mar e o término da faixa de Gaza? Aí, ó, que bacana. É 10 quilômetros. Aí. Qual que é a extensão da faixa de Gaza? 47 quilômetros. E qual é a população que vive? 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões. 2 milhões e 200 mil pessoas. Entendeu? Para as pessoas terem uma noção. É uma favela do Rio de Janeiro, João? Não Maior seria, até, porque né? você olha os prédios lá que estão sendo destruídos, são prédios bonitos. Sim. E agora mesmo, o Tô dizendo assim, presidente que lá... o pessoal pilhado, né? Tudo junto num espaço. O chefe da Palestina lá, ele se posicionou de uma maneira que é interessante para nós, cidadãos brasileiros e do mundo todo, ele dizendo que a Palestina, o povo palestino, são amigos de Israel, porque depende de Israel, trabalha de Israel, Israel manda alimento para lá e manda água para lá. Quer dizer, o povo palestino vive em função do povo israelense. Agora, pessoas infiltradas dentro do povo palestino, as milícias, causa esse transtorno todo aí. Quer dizer, o que quer dizer? Nós somos todos irmãos e tem muitos palestinos que moram dentro de Israel e tem muitos israelenses que moram na Palestina, porque até então o povo em si, tirando os grupos infiltrados dentro desse povo, são um povo que ama um ao outro. Com certeza. Como o pastor Dejaí falou, João, Gaza ali já foi o povo filisteu. Então, assim, Gaza já foi também destruída várias vezes. Só que a gente entende que o que acontece? Pequenos grupos, como você está falando, acabam tumultuando. Mas muito forte. Por exemplo, esse grupo mesmo que está atacando lá, há uns 5 ou 6 anos atrás, foi divulgado que é um dos grupos terroristas mais poderosos financeiramente do mundo. O que acontece? Existe o pessoal que acaba financiando essas obras, essas atitudes. Por exemplo, Gaza, as pessoas falam, o pastor Dejaí, por que tem tanta gente? Na verdade, Gaza tem uns bolsões da própria ONU, aonde ficam refugiados. Então tem um lugar lá de refugiado que tem mais de 120 mil pessoas. Então a maioria da população de Gaza hoje é de jovens e crianças, refugiados e mulheres. Então tem mais jovens, crianças e mulheres refugiados. Como acaba não tendo um trabalho, um emprego, muitos homens são convocados para essas milícias. Então o que eu acredito, e eu estava até comentando com um pastor, amigo meu, que a gente entende. Eu sei que pode vir lá na frente uma ação de paz, o pastor já sabe que já é outra coisa, né? Questão de anticristo, etc. Mas assim, eu acredito que dessa situação agora pode sair uma solução para que essas pessoas, porque o que a gente vê é o sofrimento dessas pessoas, os inocentes. Os inocentes são usados, né, pastor DG? Sim, com certeza. Neto, deixa eu fazer conforme nós tínhamos falado aqui. Ô, João, nós temos que entender o seguinte, ó.
Vamos falar um pouquinho, aproveitar e falar assim do povo cristão. Quer ver o que acontece? O grupo Hamas, ele não quer terra de Israel. Ele não quer fazer uma Palestina lá. Ele quer destruir Israel. Era como Hitler, quer destruir Israel, o povo judeu. Então, para eles não interessa terra, eles querem destruir o povo judeu. Só que a gente tem que entender, Neto, olha a questão espiritual, minha gente. Por isso que nós, do Ocidente, ou nós, até os crentes, né, fora de Israel, a gente tem que orar por Israel e até ajudar Israel. Eu mesmo, outro dia, mandei oferta para lá. Lá numa live lá da Aline, Israel com a Aline, que eu já conheci a Aline já há algum tempo, acompanho ela, né? Eu mandei lá um valor irrisório, mas mandei assim, porque vai para a Embaixada do Brasil e é exatamente para construir, João, as casas. E eu pensei no versículo bíblico: quem abençoar será abençoado. É plantar, é semear. Por que eu estou falando isso? Vocês precisam entender o que eu estou dizendo. Gente, nós temos que entender que Israel é o fronte da proteção do mundo cristão. O que vai acontecer, João, se o Hamas ou os outros grupos radicais destruir Israel? Vamos supor que destruam Israel. Vamos supor que o Irã, por exemplo, solta uma bomba atômica em Israel. Quem eles vão alcançar mais? É o mundo cristão, rapaz. Eles vão vir atrás das outras nações que são cristãs, que esse é o objetivo de Alá e etc, etc. Tem que falar a verdade, Neto. Então é isso. E agora deixa eu aproveitar e falar com vocês sobre o fato, para vocês entenderem isso aí muito bem esclarecido aqui. Israel, na verdade, não está protegendo só Israel, ele está nos protegendo, Neto. Está protegendo o mundo cristão, João. Então tá. Aí eu vou falar um pouquinho de política aqui. Você quer ver, João? Veja bem. O Hamas é radical, tá lá jogando bomba e etc, fazendo o que faz. Só que havia acordo de paz em Israel, com os palestinos e com os árabes. Olha aqui onde que eu vou tocar. Que eu não vejo gente grande falar isso nos YouTube, que só para ganhar live, só para ganhar, como é que chama? Like. Meu irmão, alguém tem um interesse, pastor, que não haja paz, certo? O que eles fazem? Nós estamos achando que tá havendo muita paz aqui. Vamos dar uma incrementada lá no Hamas, para o Hamas nos ajudar a desestabilizar esse momento de paz aí. Alguém está lucrando, João, alguém está ganhando com isso, às escondidas, eu não sei quem. Nós sabemos que o Irã é Gog, nós sabemos que a Rússia é uma Gog, nós sabemos que o Irã é a Pérsia. Então nós sabemos que já tá... E aí vem a China junto, gente, nós temos que falar coisa de gente que entende coisa grande, João. Isso aí a profecia de Apocalipse, da guerra de Gog e Magog. João, vocês não acham que o Irã tem a bomba atômica? Claro que tem. Ele só não destruiu Israel porque ele tem medo dos Estados Unidos. E vamos falar as profecias aqui, Neto. Os Estados Unidos, qual é o símbolo dos Estados Unidos? Não é a águia. Uhum. O que você me fala além disso? A águia. A águia, aqui estou vendo o pessoal ali, a águia tem as suas garras e a sua asa sobre Israel. A hora que os Estados Unidos, João, e eu penso que um dia Deus vai permitir isso profeticamente, a hora que a águia tirar a sua proteção de Israel, aí, meu filho, todas as nações contra Israel, não vou dizer todas as nações árabes, não vou cometer esse erro, mas as nações de fato contra Israel, eles vão em cima. Aí veja bem, alguém pode perguntar, por que os Estados Unidos protegem tanto Israel? Simples, minha gente, porque é o único lugar no Oriente Médio que é democracia. Aonde que os Estados Unidos podem descer os seus aviões, descer o seu auxílio para proibir, por exemplo, ou impedir uma terceira guerra mundial? Quem vai receber os aviões dos Estados Unidos é só Israel. Você acha que os aviões dos Estados Unidos vão descer no Irã? Você acha que vai descer em tal lugar? É isso. Agora deixa eu voltar um pouquinho e falar da Cisjordânia. Gente, eu estive lá. Exatamente, isso aí que já era a pergunta, até que você fez a indagação. Eu não fiz nenhuma pesquisa sobre a Cisjordânia, mas é assim, ela ocupa uma grande faixa. Isso mesmo. Ali, a beirando Israel, né? Não é isso mesmo? Isso. E que ela dá acesso mais ali pro lado do Egito, é isso, não? A Cisjordânia, João, ela fica bem no centro. Dentro de Israel. Dentro de Israel, com Jerusalém. A cidade de Jerusalém e todo o entorno ali é a Cisjordânia, que são os palestinos. Então, eu andei lá e eu vi os palestinos usar, por exemplo, o mercado lá que os turistas levam, que os guias levam a gente, são os mercados árabes.
que você compra os souvenirs, as lembrancinhas, os presentinhos para trazer pro Brasil, né? Para sua casa, etc. Para os amigos, inclusive. Então, nesse espaço árabe, então eles convivem mesmo. Aí a gente tem que dizer mesmo, é fato. Os palestinos vivem de Israel, Neto. Então eles estão felizes ali. O pastor Dejaí, até Pode cortar. nesse ponto que você quer falar, eu só para complementar o que você falou, Por favor. É aquilo que a gente começou falando. A igreja, Isso. hoje a igreja, eu vejo assim, João, pastor Dejaí, o que tem acontecido? A gente vê muita gente na internet falando, é o nosso dever como igreja Isso. orar por Israel, certo? Mas, claro, também não deixar de orar pela Cisjordânia, Claro. pelos palestinos, Por Ismael. porque lá na Palestina, dentro da Cisjordânia, tem muitos cristãos, como você falou. Isso. Lá eles convivem de uma forma melhor. Então, assim, foi como você falou. Existem grupos, existem pessoas. Não é todo. Eu acho que a igreja, eu fico vendo algumas pessoas não entendem, quer comprar a briga e às vezes quer separar um povo. Quer culpar. Assim como tem pessoas que culpam Israel, que querem ter ódio a Israel, tem pessoas, mas nós, como pastores, cristãos, aqui, todos nós precisamos ter um compromisso de orar por todos eles, de querer que todos eles conheçam Jesus, que eles encontrem Jesus, que Jesus possa tocar no coração deles. Sabemos que existe alguns grupos, algumas pessoas que têm essa gana por, como você falou, destruir Israel, né? Mas eu acredito que o papel da igreja não é semear discórdia, raiva, mas pelo contrário, é semear o amor, que foi o evangelho de Jesus. Ô, né? Neto, eu vou dar um exemplo para você, ó. Em Nazaré, por exemplo, eu tenho um amigo lá que é pastor da igreja batista, que se chama Nizar Tuma, pastor Nizar Tuma. Um homem já de cabelos brancos, né, e tal, que veio em Cianorte 2 ou 3 vezes, aqui em Cianorte, no nosso simpósio de Israel. E ele é um árabe. Então eu fui no culto deles e eles passam lá, no data show deles lá, os hinos árabes e tal. E tem uma menina brasileira que casou com um árabe e eles colocam o fone no nosso ouvido e ela traduz o culto para nós. Então assim, ó, é um árabe. Um pastor. Inclusive, ele ligou para mim e a gente não fala o inglês fluentemente, a gente entende pouquíssimas coisas, né? E ele queria falar comigo porque ele está no lado contrário de Gaza. Então não tinha retaliação aqui, João. Não tinha retaliação dele vive. Só que o que acontece? Agora do outro lado, agora tá tendo ameaça. E aí ele tá pedindo oração, inclusive, né? E é um pastoral. Porque eu quero dizer é exatamente isso que você está falando. A gente não só sabe que existe, né, Neto, essas pessoas, mas também a gente conhece, né? Conhecia a esposa, conhecia a filha que estava na faculdade, conhecia a igreja, os meninos que tocavam no teclado lá, tudo árabe. Então não é todo mundo que é ruim, não. E lembrar, né, Neto, que o povo árabe e o povo judeu é sangue de Abraão, poxa vida. Fala, João. Se eu não for a memória, parece que a igreja Shekinah usa como o emblema lá de Israel, não é isso? Emblema? O desenho lá. Você usava a cruz de Davi, não é? Ah, sim, a gente tem a estrela de Davi. A estrela de Davi. Porque a Esse Batalha estava explicando. Tem a cruz de Davi, aquele lá, e tem a de Salomão. É diferente uma da outra, né? E muitas pessoas. E você carrega. É isso. A igreja Shekinah carrega no coração. Exatamente. Né? Eu fui lá. A estrela de Davi, João, ela é o símbolo da bandeira. Então é isso, todo mundo tem, né? O símbolo da bandeira. E é fato, é importante lembrar, né, pastor Neto? Eu tô falando isso aí porque é um amor mesmo. Exatamente. Deus, João, quando eu ouço notícias de Israel, não sei, me comove dentro de mim, eu choro. Ó, você quer ver agora? Eu acabei de postar no meu Face agora de tarde, depois das 3 horas, eu acho isso. Um médico com um menininho apavorado, tremendo de medo. E o médico chega, João, pega ele perto assim, cara, beija aquele menino. E eu não sei se ele é palestino, se ele é judeu. Eu só sei que ele é uma criança. Uma criança. Isso é um crime, cara, é um crime. E nós aqui, eu não vou jogar foguete em faixa de Gaza, mas eu vou jogar a bomba da minha oração, do meu coração, para que Deus levante os soldados de Israel e destrua esses terroristas do inferno, porque Deus é amor, mas ele também é juízo e justiça. Essa gente tem que ser extirpada,
porque eles estão ceifando vidas inocentes. E aí é triste a gente ver que Israel tem que fazer a mesma função, porque eles estão infiltrados covardemente no meio dos inocentes. Aleluia. Deus é poderoso. Deus nos dá liberdade. Deus fala de democracia sem lembrar de Deus, vamos falar assim, a verdadeira liberdade. Não falar de liberdade, você pensa em Deus. Ele nos dá toda a liberdade para nós. E nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Todos. Pastor Dejaí, eu, quando não conhecia Jesus mais profundo, no meu eu, né? Eu não sabia, não entendia o significado de Israel na nossa vida. Vou fazer uma pergunta. É capaz do ser humano ser cristão e não conhecer os valores de Israel para o mundo? Ô, João, é assim, ó, quando você fala dos valores de Israel, tem vários grupos religiosos em Israel, inclusive ateus. O que eu consegui crescer e entender na minha vida, principalmente quando eu pisei em Israel, é como o judeu vê o Velho Testamento, a Bíblia deles, que eles não aceitam como o Novo Testamento. Então eu aprendi a olhar Israel ou até a Bíblia a partir do olhar do judeu. Você está entendendo? Porque assim, eles são muito fiéis àquilo que eles creem, né? E como eu estava dizendo, como Jesus é judeu, o próprio Jesus no ministério dele, ele trouxe questões do judaísmo, né? Algumas coisas do judaísmo, Jesus veio trazendo até que se revelou realmente a igreja, um novo tempo, a graça e etc. Então assim, o valor de Israel para o mundo, João, é assim, tá intrínseco ao ser humano, tá? Não tem como separar mais. A gente tem que entender isso. Alguém pode falar assim, como eu já ouvi, que as questões das guerras lá em Israel é questão religiosa. E é como se fosse assim, se Israel parasse com a questão de religião, eu vi isso, não vou falar o nome aqui, mas um pastor renomado no Brasil falando essa bobagem, que é uma bobagem. Como é que você vai tirar a história e o princípio religioso de um povo como Israel, por exemplo, que só vive religião? Se você falar de Moisés lá para ele, Moisés é Jesus para eles, né? E é mesmo, que a partir dali de Moisés que o judaísmo nasce, né? Então, rapaz, é claro que hoje nós temos a interpretação da igreja como a graça de Jesus, depois veio o Cristo, né, que é o Cristo, mas não dá para você separar Israel da Bíblia. Ah, João, e outra coisa, alguém tenta, por exemplo, dizer que até Moisés não existiu historicamente, que Jesus não existiu historicamente. Como assim? Se você vai lá na Terra e você vê toda a história contando. Por exemplo, Jerusalém mesmo, aquela abóbada que todo mundo conhece, não sei se eu falo abóbada, aquele templo muçulmano com abóbada de ouro em cima. Aquele lugar ali, João, parece que é simples para todo mundo, mas não é não. Aquele lugar ali é onde foi supostamente sacrificado Isaac, por exemplo. Por isso que é um lugar de conflito. E era para ser sacrificado. Era para ser sacrificado. O Monte Moriá. Então ali é o núcleo, o centro da religião. Só que os palestinos ou os árabes é que tomam conta daquele lugar. Israel ficou com o quê? Com o Muro das Lamentações, que é um termo cristão também, que eles não chamam assim, que é o pedaço do muro do templo de Salomão, né? Que foi derrubado mais uma vez, tá vendo? Foi destruído. Só tem um pedaço do muro, mas é original. Eles completaram o muro com as coisas mais modernas, mas tem um pedaço do muro ali ainda hoje. Então, por isso que isso é um conflito. Você já imaginou se Israel for lá e tomar aquele espaço daquela abóbora dourada lá? É a Terceira Guerra Mundial. Pastor Dejaí, mas não. Eu gostaria, nós não combinamos nada, portanto, você vai escolher um texto bíblico aí legal. que você está
mais eu aprofundado para falar desse momento e nós orarmos também. Quanto tempo Você que está em casa, né, você que esteja trabalhando, você está assistindo o programa Conexão Cristo. E para nós é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui, né, conversando sobre um pouco desse momento delicado que o mundo está passando. Não tem como não doer nos nossos corações. Seja de que lado for, nos dói. Se for Hamas, se for palestino, israelita, da onde for. Porque somente quem tem direito de ir à vida é Deus. A não ser, igual a própria palavra diz, em suas necessidades, para se defender e algo dessa natureza. Obrigado, João. Falar um pouco Ô, João, o que diz a Bíblia e uma oração para nós ir encerrando. Legal. Entendeu? De uma forma em que aqui nós temos um lado. Nosso lado é a vida. Nós temos um lado, Jesus Cristo. Exatamente. Ele diz na sua palavra, em João capítulo 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai. Ele não falou que ninguém vai ao Pai, ele falou, ninguém vem ao Pai. Eu estou com o Pai e ninguém, Jesus Cristo está falando, vem ao Pai. Jesus Cristo, quando ele falou isso aí, significava que ele estava ali junto com Deus, Deus junto com ele, ninguém vem ao Pai, porque se ele estivesse longe de Deus, né, naquele momento ele falava, ninguém vai ao Pai. Olha só, interessante, sabe, essa passagem. Então por isso o nosso amor ao próximo, nós iniciamos aqui falando de missões de amor ao próximo, sementes plantadas onde nós passamos, o pastor Dejaí, os demais que foram conosco, e as coisas vão acontecendo. Deus vai querer saber de mim e de você. O que nós fizemos? A nossa vida, meus irmãos, é crédito e débito. Qual que vai ser o teu crédito no final da vida? Para isso aí, nós temos que se mover, sair do nosso local de aconchego, do ar-condicionado, para ir de encontro às pessoas que estão precisando, falar disso que você está ouvindo aqui, conversar, se aprofundar, saber o que é isso, aquilo lá, porque Deus vai falar assim, ó, você acha que você não podia? Sim, você podia. Hoje, o celular, essa maior arma que nós temos na mão, para usar para o bem ou mal, você pode realmente se desenvolver, você pode se conhecer melhor. Em nome de Jesus Cristo, né, pastor Dejaí? Amém, João. João, e infelizmente a gente tem que dizer, né, que guerra é guerra, né? Guerra é guerra. Alguém vai matar e alguém vai morrer. Infelizmente, mesmo hoje nos nossos dias, a gente tem a palavra de Deus que fala que é orar pelos vossos inimigos, né? Mas quando o tempo é de guerra, é guerra mesmo. João, vou deixar um texto, sim, aqui com o pessoal lá de casa, que eu gosto muito, que é o livro de Gênesis, capítulo 41 aqui, que estou até com a Bíblia aberta aqui. É a passagem de José, quando José, aquele, não o pai de Jesus, né, mas o José lá do Egito, aquele José do Egito, que é filho de Jacó. Jacó é o Israel, né? É Israel, tá vendo? E o José, quando já está no Egito, já está abastado, já é governador no Egito, mesmo ele sendo abandonado pelos seus irmãos e etc., ele tem 2 filhos lá no Egito, João. Ele tem 2 filhos, um chama Manassés e o outro chama Efraim. E é interessante que, com as dores do coração de José, de ter sido arrancado da sua terra, do seio do seu pai, né, dos braços do seu pai, inclusive através dos seus próprios irmãos que o venderam, né, como escravo, o texto vai dizer que ele teve 2 filhos, e os filhos que ele teve, João, foi no tempo das vacas magras, do sonho que ele teve, da visão que o rei teve. Na verdade, ele interpretou as vacas gordas e as vacas magras. Quando chega o tempo das vacas magras, no tempo das vacas gordas, ele tem os 2 filhos. E aí eles aparecem já na agenda das vacas magras. O que eu quero dizer
é a prosperidade de José. É isso que eu quero mostrar aqui, tá? Às vezes foi redundante na palavra, mas é isso. Só que ele colocou significado no nome dos filhos dele. Manassés, João, significa aqui esquecer. Tá dizendo o texto aqui. Eu vou só falar direto com vocês leem lá em casa, né? Capítulo 41, versos 50 a 52. Então, Manassés significa esquecer. E ele fala, João, que esse esquecimento que ele coloca, ele fala assim, das coisas lá da minha casa, né? Do passado da minha vida, de sofrimento. Ele coloca o nome dele do filho Manassés, que significa isso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, tem coisa na nossa vida, gente, do passado, que a gente tem que esquecer mesmo. Existem feridas na vida da gente que não pode ficar ferida, sangrando todo o tempo. Tem que virar cicatriz. Quando vira cicatriz, vira só lembrança, mas não pode mais sangrar. É isso que ele está dizendo. Então ele esqueceu. Quando ele esquece, João, aí nasceu o segundo filho, né, que se chama Efraim, que o significado de Efraim é crescer, é crescimento, é frutificar. Então é o seguinte, quando você esquece, você frutifica. É como se o esquecimento fosse uma semente para você frutificar. Isso aconteceu tudo lá já no Egito, ele estava morando no Egito. Então é isso que eu quero deixar bem claro para a vida de vocês que estão me ouvindo agora. Mas olha que coisa linda, que aqui é o capítulo 41, não tem muito tempo. Então ele coloca o nome do filho de Manassés e o de Efraim, que seriam duas tribos de Israel. Aí, João, no capítulo 48, que eu não vou nem buscar aqui, ó, no capítulo 48, vai dizer que o pai Jacó agora é trazido da terra dele e vem conhecer o José, que o pai achava que ele tinha morrido. Essa é a história. Quando ele chega lá, ele já está velho, ele não enxerga direito. E aí José apresenta os dois filhos, Manassés e Efraim, o esquecimento e o fruto, né? E a prosperidade. E o Jacó, que é Israel, ele chama eles, traz os meus netos aqui perto de mim. Esse é um momento muito lindo da Bíblia. E quando ele chega perto os meninos chegam perto dele, João, do Jacó, ele vai impetrar uma bênção. E ele coloca a mão sobre os meninos. Só que veja bem, um é mais velho, que é o Manassés, que nasceu primeiro, e o Efraim é o mais novo. Quando o José coloca os meninos perto do avô ou perto do pai dele, ele cruza os braços, ele coloca assim, ó, eu vou colocar lá para o pessoal estar me vendo, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Só que o Efraim está do lado contrário dele. E ele coloca a outra mão na cabeça de Manassés. Só que o José quer interferir. O José fala assim, não, pai, coloca a mão sobre a cabeça, a mão direita sobre a cabeça do mais velho. E Jacó fala não, que ele sabe o que ele está fazendo, né? Lá no capítulo 48. E ele coloca a mão pesada da bênção, que é a mão direita, sobre a cabeça de Efraim. E a profecia é que Manassés seria uma grande nação, seria um grande povo, e Efraim também. Aí, João, a profecia se cumpre assim, ó, pessoal de casa. É que a gente vai ver quando Israel vai ser nação, porque aqui nós estamos no começo de Gênesis, não existe Israel aqui ainda. Existe só de nome, que é Jacó, o nome personificado numa pessoa, Israel, que é Jacó. Depois vai virar nação. Quando Israel, no tempo dos reis, João, a nação é dividida entre Judá e Israel. E Efraim é um líder de Israel que a geração dele é que vai reinar, que vai ter trono. E de Manassés, não. O que isso quer dizer? Que a bênção que Jacó colocou na vida daquele menino, ele foi realmente alguém que prosperou de forma diferente. Mesmo Manassés sendo bênção, porque ele também era uma das 12 tribos, como Efraim o era. Mas não foi tão bem sucedido ou ocupou cadeiras como ocupou Efraim. Então, gente, o que eu quero dizer é que a Bíblia não brinca com a Bíblia. Ela fala e ela cumpre as profecias dentro dela mesma. Um exemplo que é o que eu estou falando agora. Não é lindo, João, essa história? Maravilhoso, né? E eu quero convidar você que está nos assistindo no programa Conexão. Eu quero fazer um convite ainda já. E para que você pegue a Bíblia, se você não tiver a Bíblia, você adquire a Bíblia. E você chama a sua família para conhecer um pouco mais sobre esse amor de Jesus Cristo para conosco. Amém. A Bíblia é o livro mais sábio do mundo. Aqui, você conhecendo as palavras, não tem como errar.
Jesus Cristo nos ama. O Pai que está no céu, como todo pai ama o seu filho, mas o filho também tem que amar o pai. Não fica difícil. Então, Verdade, pastor Dejaí? Então, João, a ideia aqui é que realmente a mão de Deus, gente, esteja sobre a cabeça da gente. A mão direita, a destra de Deus, esteja sobre a nossa cabeça. E para você prosperar, você tem que esquecer algumas coisas na sua vida. Não fique ferido a vida toda, ressentido a vida toda. Enterra isso, que novos tempos virão. É isso que José está mostrando para nós no texto bíblico. E de fato veio novos tempos, né? Ó, João, José morreu no Egito. Mas a profecia era tão grande na vida dele que os ossos deles foram transportados para dentro de Israel. Olha só. Então, quando Deus fala assim que vai prosperar na vida de alguém, ele vai se cumprir, nem que seja depois de morto, tá vendo o texto? Depois de morto. Os ossos de José foram levados, porque ele pediu que o povo levasse ele. E aí, né, na saída do Egito, Moisés e o pessoal levaram os ossos de José. Até depois de morto, meu filho, você é a bênção. Por isso que no livro de Salmos, né? No capítulo 37, versículo 25, diz, a Bíblia diz, né, que aqueles que servem a Deus nunca perecerão. Amém. E nem a sua descendência. Olha que maravilhoso. Deus está dizendo para você, tão simples, você abrir um pouco, né, dessas coisas que não levam a nada e pensar mais no amor de Deus para com você, para com o seu próximo, com a sua família, lugar onde você trabalha, se você tiver funcionários, com aqueles que estão com você, com o seu pastor, com o seu padre, com o seu ancião, com os demais. Deus está falando para você, você não vai mendigar um pedaço de pão e nem a tua descendência. Amém. Maravilhoso, basta você querer, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui uma pequena comparação. Eu tenho um garoto, quando ele era pequeno, na piscina, ele queria ficar só no meu colo. E por quê? Porque ele confia no Pai. E por que nós queremos ficar nas mãos de Deus? Porque é aquele em que mais nós confiamos. Quanto mais nós conhecemos, mais confiamos nele. E um filho também, no fundo, pode ter alguma desavença, mas no fundo, ele, na realidade, ele sabe que o pai vai cuidar dele. Maravilhoso, pastor Dejaí. Amém. Né? Então é isso aí. Ô, João, o pastor Neto precisou sair, né? Anunciar pro pessoal aqui Isso, que ele tinha uma agenda. Diga. Olha, acho que o nosso tempo terminou. Não é isso? Vou fazer um convite, posso? Eu quero agradecer a tua presença, né? Você faz parte da minha vida, não estou fazendo média contigo. Obrigado. Não tem como dizer que não faz parte. Obrigado, e verdade. não só da minha vida, como na vida do Solimar, na vida do Vaninho. do Giovanni, né? Giovanni Pessoa, o amor é lindo, você sabe, entendeu? Não tem como não dizer. E que Deus continue te abençoando no teu caminhar, tá? Que você, com esse jeitão... Eu gosto do Dejaí porque o Dejaí, ele leva pancada, eu costumo dizer para ele. E parece que ele não sente as pancadas do mundo que ele leva. Ele sempre tá sorrindo, alegre. A gente manda pra lá, ó. Oi? A gente manda lá pra cima. Isso, Que e faz tá tempo de bem, né? Assim, leva crítica, algumas pessoas, né? A maioria, lógico, elogia, e é assim mesmo. A vida do nosso cristão não é fácil, né? Quando você entra, é igual, por exemplo, se você é o patrão, você leva pancada. Se você é o funcionário, você leva menos. O cristão é mais ou menos. Desculpa de eu fazer uma relação assim, sabe? Então, veja bem, nós não podemos ter medo de servir a Deus, porque dias difíceis virão para todos nós. Mas que bom que os dias difíceis vêm, mas você sabe que o Pai está conosco, que o Filho está conosco, que Ele vai dar-nos sabedoria para como nós atravessar aquele momento delicado das nossas vidas. Agora, quando nós não temos ninguém, nós vamos procurar o homem terreno, sem sabedoria, né? E você preste bem atenção, se você pegar o livro de Juízes, você vai ver lá Sansão foi
falar seus segredos para outra pessoa, falar da sua vida para outra pessoa, falar da tua, onde é que estava a tua fraqueza para outras pessoas, o que aconteceu, cego, morto depois. Então preste bem atenção com quem que você tem que conversar sobre os seus problemas, sobre a sua vida, sobre o seu querer. Você tem que ter sabedoria de saber com quem que você tem que falar para o dia de amanhã você não perecer igual Sansão. Grande abraço para vocês todos, muito obrigado por mais esse programa conosco. Pastor Dejaí, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, João. Dá um abraço aí para quem que você querer. Eu vou fazer um convite. Esse final de semana nós estamos com o Encontro Josué, que é o nome que a gente deu para o culto, para o trabalho da igreja. E às 19 horas desse domingo, os homens vão estar voltando. Nós vamos ter pelo menos lá 150 homens muito animados voltando de um evento maravilhoso. E já dizer aqui, João, quem quiser ter interesse de ir para Israel, fala comigo. E eu vou dar aula para você saber dos lugares quando você pisar lá. Mas não vai para Israel agora não, tem bomba para todo lado lá. Nós vamos no futuro, bem programado. E você vai lá, por exemplo, conhecer o pastor Nizar Tuma, que ele mora na cidade de Nazaré, onde Jesus passou a vida da sua infância. E nós temos gente lá para mostrar os lugares que às vezes, João, o pessoal de turismo não leva a gente. Então o pastor Nizar foi me buscar lá num hotel que era uma cadeia, por exemplo, o hotel. Só para você ter noção, reformado, era um hotel, uma cadeia dos prisioneiros de guerra, inclusive. Foi transformado num hotel com uma piscina gigante. Nós ficamos hospedados lá e o pastor Nizar foi nos buscar de van e nos levou para a igreja, onde eu preguei lá, orei com o pessoal. E eu queria que você conhecesse muito ele, que ele precisa muito da gente nas nossas orações daqui do Brasil, tá bom? Então fala com a gente aí, Deus abençoe. Um abraço a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal da técnica ali. Sábado nós estaremos lá em Maringá. Nós temos lá um trabalho a fazer na igreja do Molive, né, na rua José Nendo. E as crianças de Maringá que quiserem ir lá na igreja do pastor Newton Tuller, né, lá na Avenida José Nendo, perto ali do terminal de petróleo. Um grande abraço, muito obrigado. Até outro dia. Valeu, João. Amém. Glória a Deus. Amém. Por sua vida, por nossa vida.